Shalom, shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um devocional. O nosso devocional está no capítulo 4 ao capítulo de número 6 do profeta Isaías. O tema do nosso devocional é os ais contra nós. Os ais contra nós. Nosso texto base está em Isaías capítulo 5, verso 20, que diz: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Muito bem, queridos, continuamos a nossa saga no livro de Isaías e eu quero destacar aqui alguns ais que são asseverações. Esses ais são asseverações que o Senhor ele faz contra o pecado do seu povo. Eu quero aqui destacar alguns pecados que nós vamos ver aqui no capítulo de número 5. Por exemplo, nós vamos ter aquilo que nós falamos, inclusive, no áudio passado, sobre o orgulho. Então, nós vamos ter tudo que nós estamos falando aqui são raízes ou frutos do orgulho, tá bom? Então, nós vamos ter aqui pelo menos 6 pecados que vão do versículo 8 ao versículo 22 do capítulo 5. O primeiro é o egoísmo. Então, nós vamos ver o egoísmo muito forte e retratado. Inclusive, ele fala no versículo 8 sobre esse egoísmo, que diz assim: Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ou seja, estavam tomando todo o território e não estavam nem aí para o próximo, nem aí para o seu semelhante. Nós temos aí o pecado, as bebedeiras. Começa aí a partir do versículo 11, indo até o 22. Olha só o versículo 11, quando diz assim, ó: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. É claro que aqui não é necessariamente a ideia de um alcoólatra, pode até ter um certo sentido também, ou fazer algum tipo de relação. Mas aqui é a pessoa que vive da boemia, né, da bebida, que vive de festa, que vive de curtição. O prazer dela é estar numa danceteria, curtindo, né, esse tipo de vida que a pessoa acha que está, né, abalando, mas aqui Deus faz asseverações grandes, que isso não agrada os olhos do Senhor. Nós temos aqui um terceiro pecado, que é a teimosia. Nós vamos ver aqui no versículo 18, quando diz assim: Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. Nós temos aqui a teimosia no sentido de perseverar nas coisas erradas, né? Temos aqui a falsidade, que é retratada no verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Foi o versículo que eu li, o versículo base. Então aqui é uma espécie de falsidade, que como é que eu faço uma coisa? E é interessante aqui nessa questão da falsidade. Por que é um pecado da falsidade? Porque a pessoa falsa, ela sabe o que é para fazer certo, só que ela insiste em fazer errado. Ela sabe que o pecado é errado, mas ela teima, né, em fazer ali, em cometer o pecado. E também a própria falsidade no sentido aqui da pessoa simplesmente querer ter algum tipo de vantagem e finge algo, né, para poder ganhar. Nós temos aqui também a soberba, que é retratada aqui no versículo 21, que diz assim: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. O soberbo é aquela pessoa que ela não aceita conselho de ninguém. Tem aqueles que até ouvem, mas não cumprem. Então é um tipo de soberbo. O soberbo, ele até ouve, mas fala assim: tá, tudo bem. Quando eu falo que não ouve, não é quer dizer que a pessoa necessariamente não ouve necessariamente, mas é que ela ouve, mas não quer praticar. Ela, não estou dizendo que ela não, absolutamente ela não quer ouvir ninguém. Ela até ouve, mas não quer praticar. E tem aqueles também, né, que realmente não querem ouvir de fato. Aqueles que a pessoa está falando e simplesmente vão embora, né, ignoram o que está sendo ali dito, né. E nós temos aqui um sexto pecado, que é a perversão da justiça, no versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, no versículo 22. Ou seja, o cara é um máximo, é para beber, é para curtição, ele é o cara. Agora, para fazer o que é certo, aí só o sangue, né? Só que aí tem um detalhe aqui, queridos, no capítulo 6, que eu tento entender o que está acontecendo aqui, para que nós possamos unir o quebra-cabeça espiritual. Depois que Deus faz o anúncio de todos esses pecados que está contaminado na vida do povo, e como eu sempre trago para a nossa vida, e a nossa vida não é diferente, nós, em algum grau, infelizmente, nós flertamos com algum tipo de pecado desses que estão sendo descritos aqui. Talvez em um grau menor, mas talvez muitos de nós estamos praticando. Talvez até alguns em graus maiores também. Mas no capítulo 6 nós temos aqui algo interessante, que é quando Isaías tem a visão da santidade de Deus, e é aqui que eu vou concluir essa palavra. Isaías ele vai ter uma visão do Senhor, e essa visão vai trazer muito temor ao coração dele. E aí tem uma outra revelação aqui, queridos, também, que lá no capítulo 12, no versículo 41 do livro de João, lá no Evangelho, ele fala que essa visão de Isaías
Isaías aqui, na verdade, ele viu Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando ele diz assim, e disso falou o profeta Isaías quando viu a sua glória e falou a seu respeito. Então aqui é uma menção a Jesus Cristo, a parte sobrenatural, né, divina de Jesus Cristo, o Messias, nosso Senhor. Isso aqui era uma revelação oculta que estava ali no Antigo Testamento. Então nós temos aqui também um ponto interessante que como eu falei, estou para concluir essa parte. A única maneira que nós vencermos esse orgulho, essa prepotência, essa soberba, que a gente sabe que nós temos, mas nós sabemos, né? Nós sabemos que nós temos, a gente vai saber que nós temos, mas que nós muitas vezes não vamos querer mudar. Existe uma esperança para nós. E essa esperança está justamente em nós termos uma experiência com a santidade de Deus. Quando nós temos uma experiência com a santidade de Deus, nós iremos ser movidos à mudança. E aqui o que acontece com Isaías, porque Isaías também reconheceu o seu estado de pecador, o seu estado, talvez, habito no meio de um povo de impuros lábios, quando ele vai dizer aqui, deixa eu só localizar aqui, aí ele me estou perecendo porque eu sou homem de lábios impuros e habito também no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sei qual é o sentido, qual é o tipo de pecado exatamente que ele quer falar, se são só questão de palavrões, ou ele quer dizer que é um povo que fala, mas não cumpre, também pode ser esse sentido. Fala muito, mas não cumpre, não obedece. E aquilo que a gente sabe que é para fazer, a gente não faz e não cumpre na nossa fala, é pecado, é impureza. E aqui Isaías ele vai ter uma experiência com a santidade do Senhor. E essa santidade irá purificar. E quando nós temos essa experiência, e aqui nós temos também algo da parte de Isaías que ele vai reconhecer que ele era um homem de lábios impuros. Aqui nesse versículo 5 do capítulo 6 ele fala isso. Então aqui já é um reconhecimento. E ele falou, ai de mim que vou perecendo. E o Senhor, na sua misericórdia, viu o arrependimento de Isaías e o anjo o serafim pega ali uma brasa viva do altar através de uma tenaz. A tenaz é como se fosse uma espécie de tesoura para pegar coisas quentes, alguma coisa nesse sentido. Ele pega ali, ou algo, né, que é para pegar e toca os lábios, né, de Isaías. Ele fala, tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então aqui Isaías ele teve uma experiência com Deus. E essa experiência que ele teve com Deus o motivou e o conduziu para ser um purificador, aquele que iria levar também essa brasa viva para purificar o povo. De igual modo é a nossa vida. Nós muitas vezes temos muitos pecados, mas o que eu quero dizer para você é que você possa ter uma experiência, e eu a cada dia, com a santidade do Senhor. E todos nós que temos um encontro com a santidade do Senhor, nós mudamos. Só não muda quem não teve experiência com a santidade do Senhor. Talvez você até teve em certo momento da sua vida, mas essa experiência ela precisa ser renovada. Que hoje o Senhor renove essa experiência para que você volte a fazer, e eu também possa continuar a fazer aquilo que Isaías se propôs a fazer. Quando ele ouviu a voz do Senhor, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, ele disse, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Ele prontamente ia ser esse agente para levar santidade, denunciar a hipocrisia, amar o povo, para que o povo viesse ter uma experiência com Deus e ter a sua vida transformada. Amém? Que Deus nos abençoe com esta palavra em nome de Jesus.